Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estamos com muita alegria para continuarmos a falar sobre os dons espirituais. Isto mesmo, estamos falando sobre os dons espirituais. Pegue a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, pegue também o seu caderno, a sua caneta lápis para possíveis anotações e apontamentos. Queridos, nós estamos estudando sobre os dons espirituais, conhecidos como dons espirituais de elocução ou fala. E nós já falamos sobre o dom de profecia e nesta oportunidade nós vamos falar sobre o dom de variedade de línguas. E é importante lembrar que os dons de locução ou fala apontam para a onipresença de Deus. Queridos, é importante também destacar que esses dons de locução ou fala, principalmente o de profecia e o de interpretação das línguas, eles também têm um caráter revelacional, ou seja, eu só profetizo alguma coisa para alguém se Deus antes me revelar. Isso é muito importante. Eu só interpreto as línguas se Deus me revelar. Mas o porquê que eles são chamados de dons espirituais de fala ou elocução? É porque, embora eles tenham um caráter revelacional, embora Deus tenha que revelar algo aos seus servos para ser dito, esses dons, eles são manifestos quando eles se expressam na congregação ou entre duas pessoas, eles acontecem através da fala. Alguém profetiza falando, alguém interpreta as línguas falando. É por isso que eles são conhecidos como dons espirituais de fala ou de elocução. Mas o que é esse dom de variedade de línguas? Bom, vamos lá. Esse dom de variedade das línguas, queridos, é uma habilidade sobrenatural, uma habilidade espiritual de falar uma língua que o próprio falante não entende. Ou seja, quando uma pessoa está falando línguas estranhas, e estranhas aqui é porque são desconhecidas, a não ser que haja intérprete, ele está falando um idioma, uma língua que ele não conhece. Não só quem está falando, mas também quem está ouvindo. Então, é uma habilidade que o Espírito Santo concede aos seus servos para falar uma língua que o falante não entende. E existem algumas finalidades para fins de louvor, de oração ou de uma transmissão de mensagem, quando há também a atuação do dom de interpretação das línguas. É importante, já falamos aqui de antemão, que existem as línguas espirituais, por exemplo, para os pentecostais que creem no batismo no Espírito Santo como evidência inicial, o falar em línguas. Existe uma diferença entre o dom de variedade de línguas e as línguas estranhas como um sinal do batismo. Toda pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas para evidenciar que ela foi batizada. Mas isso não significa que ela recebeu o dom de variedade de línguas. É por isso que precisamos ter cuidado com algumas expressões como fulano está enferrujado, fulano precisa passar o óleo, precisa desenferrujar, queridos. O fato de uma pessoa falar em línguas como evidência do batismo não significa necessariamente o dom de variedade de línguas. São coisas distintas. Precisamos ter muito cuidado e emitirmos da nossa boca mais versículos bíblicos e menos opiniões particulares de achismos. Bom, falando sobre as línguas, existem dois tipos de línguas registrados na Bíblia Sagrada. E aqui eu vou usar dois termos, duas expressões gregas, né? Que não são os nomes assim muito bonitos, que pode se colocar em uma criança, mas são esses nomes que nós vamos utilizar, que é a glossolalia e a xenolalia. Qual é a diferença? Quando uma pessoa recebe de Deus o dom de variedade de línguas, ela tanto pode usar esse dom, manifestar esse dom, falando a glossolalia, como a xenolalia. É óbvio que nem todos falarão a xenolalia. Vamos explicar o porquê. O que é, irmão Romário, essas línguas conhecidas como xenolalia? São
outros idiomas que a pessoa fala e que esses idiomas são desconhecidos da pessoa falante. Por exemplo, uma pessoa que é do Brasil, ela não conhece nenhuma outra língua e ela recebeu o dom de variedade de línguas e ela começa a falar em inglês, em japonês, ela começa a falar em coreano, em russo, em alemão. São línguas desconhecidas dela. Mas é importante dizer, e os críticos dizem, olhem, as línguas de Atos 2 foram idiomas de outros países. É verdade, queridos, foram idiomas. Só que aquelas línguas, elas eram conhecidas de quem ouvia, mas eram desconhecidas de quem falava. E mesmo sendo línguas humanas, houve uma intervenção sobrenatural, porque os apóstolos, os que falavam esses idiomas, eles não aprenderam na faculdade. Eles não conheciam, eles não estudaram. Então, mesmo sendo idiomas, houve ali uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Então, é a glossolalia. Quando o crente, quando o salvo, fala em línguas, e essas línguas, elas são expressas em inglês, em espanhol e outra língua que ele não aprendeu, são línguas que nós conhecemos como xenolalia. Agora existe a glossolalia, que talvez seja a mais comum. O que é a glossolalia? É quando a pessoa fala línguas espirituais que são desconhecidas tanto de quem fala como também de quem ouve. Observem que o dom é o mesmo, o dom de variedade de línguas, mas que ele pode se manifestar de duas formas, tanto línguas espirituais como também em línguas estrangeiras, línguas de outras nações, de outros países desconhecidas, línguas desconhecidas daquele que fala. E nós vemos vários exemplos. Na própria igreja onde eu congrego, queridos e amados irmãos, temos um exemplo onde uma família de japoneses estavam aqui no Brasil, e obviamente eles falavam japonês e também o português, pois aqui já estavam há muito tempo, e o pregador começou a falar uma língua que era desconhecida de toda a igreja. No final do culto, da pregação, toda aquela família foram chorando e ajoelharam diante do altar, porque aquele pregador estava falando em japonês e Deus estava comunicando uma mensagem ao coração de toda a família. Ou seja, houve uma manifestação ali da xenolalia. O pregador falou uma língua que era desconhecida dele, mas que era compreensível, que era a língua falada por aquela família de japoneses que estavam aqui na igreja. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa sobrenatural e gloriosa. Então, este é o dom de variedade de línguas, que pode ocorrer dessas duas formas. Xenolalia, que são os idiomas de outros países, e a glossolalia, que são as línguas espirituais que são desconhecidas de todos, por isso que são chamadas de línguas estranhas, a não ser que haja a manifestação de outro dom que veremos no próximo encontro, que é o dom de interpretação das línguas. Agora, queridos, a própria Bíblia vai dizer que a finalidade do dom de variedade de línguas é a edificação pessoal. Quando uma pessoa fala em línguas, quer seja orando, quer seja cantando, louvando, quer seja transmitindo uma mensagem, essa pessoa está sendo edificada, ela está sendo edificada espiritualmente. Então é um dom para edificação pessoal. Irmão Romário, mas como é que esse dom deve ser manifestado na igreja? A Bíblia diz que Deus nos dá os dons, mas ela diz também como que esses dons devem ser utilizados, como é que eles devem ser usados, manifestados na igreja do Senhor. Queridos, isso está bem claro na Bíblia Sagrada, mas eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo de número 27. Isso aqui não é uma opinião particular, não são os estudiosos, os pastores, os teólogos, é a Bíblia que diz. Vamos deixar a própria Bíblia falar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, haja intérprete. Olhem só. Quando Paulo diz aqui, quando muito por 2 ou 3, ele está falando de uma ordem. E ele diz que haja intérprete. Vamos prosseguir. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, a pessoa que fala em línguas, ela precisa também buscar discernimento de Deus.
porque precisa saber quando ele vai falar uma língua para edificação pessoal ou quando ele vai falar uma língua que Deus levantará alguém, ou ele mesmo, se tiver o dom, para interpretar aquela língua. Porque se são línguas onde Deus não vai intervir para serem interpretadas, essa pessoa deve falar consigo mesmo. Por quê? É simples. Vamos imaginar um pregador pregando e toda a igreja está sendo edificada, todos os ouvintes. Mas alguém falando em línguas, ele vai estar edificando apenas ele mesmo. Então é incoerente, por exemplo, alguém falando em línguas que não são para interpretação, interromper ou de alguma forma prejudicar a pregação da palavra de Deus, porque seria uma forma de egoísmo. Ou seja, eu estou falando em línguas, estou sendo edificado, mas eu estou dificultando os ouvintes, a maioria absoluta da igreja, de ser edificada pela pregação ou pela ministração que está acontecendo na igreja. Observe que existe uma ordem. A Bíblia prossegue: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Olhem que coisa maravilhosa. Porque todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então a Bíblia, ela nos orienta. O que ela vai nos dizer? Que o dom de variedade de línguas era para a edificação pessoal. Agora, irmãos, é claro, nós estamos em um ambiente de oração, numa vigília onde todos estamos orando, ou no próprio culto, onde existem aqueles momentos ali de glorificação, onde todos glorificam, não há ali, naquele momento, a exposição da palavra, não há nada que se prejudicar. Existem momentos específicos, onde todos nós, todas as pessoas reunidas, podem falar em línguas. Agora, no culto, na liturgia do culto, a Bíblia deixa claro que existe uma ordem. Se eu falo em línguas e eu sei que não intervirá Deus para uma interpretação, eu devo falar comigo mesmo e com Deus, porque eu não posso ser egoísta. Eu não posso querer ser edificado e impedir que os demais sejam edificados. Queridos, mas devemos também dizer que Paulo diz, no final do capítulo 14, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia fala sobre o maravilhoso dom de variedade de línguas. Fala que ele é um dom que edifica individualmente cada crente que fala. Claro, edificará coletivamente com a junção ou estando unido ao dom de interpretação das línguas. Mas é um dom maravilhoso que traz edificação pessoal. Todos nós precisamos de edificação pessoal. É um dom que traz edificação pessoal a fins de louvor, para a finalidades de glorificação, de oração e assim sucessivamente. Agora, queridos, existe uma ordem, uma organização, uma forma desse dom ser manifestado. Não é querer colocar o pregador, o ensinador, o cantor, o pastor dentro da caixinha, não. Não é dentro da caixinha. É nós nos colocarmos dentro daquilo que diz a palavra de Deus. O dom de variedade de línguas. E tem uma outra coisa importante sobre esse dom que eu queria destacar, é que muitas das vezes, muitas pessoas restringem os dons, a manifestação dos dons, apenas ao culto, à igreja. Não, queridos. Uma pessoa na sua casa, ela está cantando, está limpando a casa, ela está se alegrando, está orando. Evidentemente, ela pode falar em línguas e ela vai ser edificada. Não é um dom que está restrito às 4 paredes do templo. Não. Se é para edificação pessoal, obviamente é uma bênção para as nossas vidas e deve ser exercido da forma correta. Isso não é colocar cabresto na boca de ninguém, porque quem está dizendo essas palavras aqui é o Espírito Santo. A Bíblia diz que deve-se falar 2, quando no muito 3, e que haja intérprete. Que haja intérprete. O que Paulo quer dizer aqui, quando ele diz 2 ou 3, queridos, é que ele está dizendo que a manifestação dos dons de variedade de línguas não pode interferir na ordem do culto de tal forma que um seja edificado e os demais sejam prejudicados. Se feitos, se manifestos com a ordem, com a decência que diz a palavra de Deus, todos os dons espirituais trarão edificação espiritual para todo o corpo de Cristo.
É só nós seguirmos o que diz a palavra de Deus e todos nós seremos abençoados. Não é colocar ninguém na caixinha, não é colocar as pessoas dentro das regras hermenêuticas, homiléticas, não. É ouvirmos o que está na Bíblia. O problema é que muitas das vezes nós já vamos para a Bíblia com uma hermenêutica pronta, com uma interpretação pronta. Não é assim que devemos agir. Nós devemos ir para a Bíblia, vamos dizer assim, luz de interpretação própria. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E o que eu li aqui, queridos, uma criança, ela consegue discernir, ela consegue entender o que o Espírito Santo instruiu Paulo a dizer claramente. Portanto, você que tem o dom de variedade de línguas, glossolalia, xenolalia, use-o para edificação pessoal, para a glória de Deus. Se você sentir que Deus quer trazer uma mensagem à igreja, aí sim, essas línguas podem ser audíveis para todos ouvir, porque Deus vai trazer, vai levantar alguém ou você mesmo tendo esse dom para interpretar essas línguas, e é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida espiritual, ministerial, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.